O mal a serviço de Deus. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para perseguir os filhos de Israel. Mas os israelitas saíram do Egito com mão forte. Êxodo capítulo 14, versículo 8. Assim como nas guerras, os presidentes e reis agem através de seus exércitos, Deus, no seu infinito amor e justiça, quando precisa disciplinar, suspende de forma controlada a sua proteção, deixando o rebelde à mercê do inimigo. Todas as perseguições e males sofridos pelo homem são permissões de Deus para o aperfeiçoamento. Deus permitiu ao apóstolo Paulo um espinho na carne para ele manter a sua humildade e a dependência de Deus após uma visão do paraíso celeste. 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 a 10. Satanás pediu a Jesus para cirandar com Pedro, e Jesus lhe permitiu para a maturidade do apóstolo, levando-o a negar a Jesus 3 vezes, provando para si mesmo, ou provando para si mesmo a sua inconsistência. Mateus capítulo 22, versículos 31 a 34 e versículos 54 a 62. Em questionamentos, perguntamos: por que Deus permitiu Satanás torturar a vida de Jó, o imperador Nero matar muitos cristãos por um crime que ele mesmo cometeu e tantas outras injustiças? Porque no Brasil Deus vem permitindo homens maus, psicopatas, prepotentes, fazendo inocentes de seus telões para tentar desviar as atenções do povo de seus próprios crimes. No Brasil, o comportamento dos homens maus vem sendo permitido por Deus para cumprir a profecia escrita pelo apóstolo Paulo lá nos primeiros séculos da era cristã, 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 5, e outras. A Bíblia diz que Deus usa o próprio diabo para cegar os entendimentos dos homens maus, 2 Coríntios 4, versículo 4. Só que ninguém fica impune das maldades cometidas. O fim catastrófico dos homens maus. Dentre eles encontramos imperadores, Adolf Hitler, o rei Herodes comido de bichos, Atos capítulo 12, versículo 23. E muitos outros. Sem dúvidas, quando os Herodes, os Neros e os Hitler do Brasil estiverem cumprido o tempo de Deus para suas maldades, o fim de cada um deles será também catastrófico. O propósito de Deus no sofrimento humano. Houve a experiência de um transportador de peixes de um oceano para o outro em tanques navais. No fim de cada viagem, em média de 30% dos peixes chegavam mortos e numa das viagens, o transportador teve a ideia de colocar um filhote de tubarão junto. Ao chegar no fim da viagem, exclamou: "Acho que vou encontrar no tanque somente o tubarão." Para a surpresa dele, não tinha nenhum peixe morto. Isso foi resultado dos ataques do tubarão aos demais peixes, proporcionando-lhes constantes exercícios, e com isso eles ficaram mais fortes e se esqueceram de morrer. Quanto ao espinho na carne do apóstolo Paulo, colocado por um mensageiro de Satanás, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, após um tempo de experiência, exclamou: "Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte." 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10.
Meus contemporâneos e eu fomos criados com disciplinas muito severas e trabalhos pesados desde a infância. Hoje, as tais disciplinas são consideradas crimes. Um dia desses assisti uma entrevista de uma jovem advogada planejando casamento com um jovem com o dobro de sua idade, alegando ter escolhido um homem de verdade, pois os jovens de hoje estão todos estragados pela indisciplina, pelas drogas e costumes íntimos inadequados a cidadãos responsáveis de verdade. Deus, para compensar a justiça frouxa hoje, colocou homens cruéis para proporcionar sofrimentos aos humanos tementes a Deus, buscando o aperfeiçoamento dos santos, o que a Bíblia compara com o ouro purificado no fogo. Que estejais por um pouco de tempo contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7.